todos vós e a minha gratidão à espiritualidade pela oportunidade, uma vez mais, de poder partilhar convosco este estudo que fiz e que demorou tantas horas de trabalho. Espero que possam aproveitar, porque tenho aqui muito trabalho. Conhecem aquele menino que está ali? Aquele não sou eu. Sou eu, que sou um somatório de muitas dezenas, ou centenas, ou milhares de reencarnações. Não sei quantas tive, sei de algumas, mas não sei de todas. E todos nós que estamos aqui sentados somos realmente o somatório de tantas reencarnações que tivemos. Então, eu preparei-vos um trabalho sobre o que é isso da reencarnação e através da história. Uma primeira parte é parte da história da reencarnação e depois de seguida entraremos na parte científica. Como sabem, eu gosto muito dessa parte de ligar o espiritismo à ciência. Começamos pelo Egito, o Antigo Egito, onde foi encontrado um papiro há 3.000 anos antes de Cristo e nele se lia: antes de nascer, a criança já viveu e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. 3.000 anos antes de Cristo. E ainda, na Índia, por Krishna, da mesma forma que nos desfazemos de uma roupa usada para pegar uma nova, assim a alma se descarta de um corpo usado para se revestir de novos corpos. Eu e vós tivemos vários nascimentos. Os meus só são conhecidos de mim. Vós não conheceis os vossos. Avançamos para o livro dos mortos, também egípcio, 2.000 anos antes de Cristo. Honra a ti, Osíris, ó governador dos que se encontram no paraíso, tu que fazes renascer os mortais, que renovas a sua juventude. Um texto egípcio de 1320 a.C., onde podemos ler: o homem retorna à vida várias vezes, mas não se recorda das suas pretéritas existências, exceto algumas vezes em sonho. No fim, todas essas vidas lhe serão reveladas. Continuamos a subir para a nossa era e vamos mencionar aquilo que Hermes, um filósofo grego, 1250 anos antes de Cristo, escreveu: ninguém pode ser salvo sem renascer e sem livrar-se das paixões que entraram no último nascimento espiritual. Vejam como todas estas afirmações destas grandes almas que vieram em missão à Terra há muitos milhares de anos, vejam como isto é tão atual na nossa doutrina. Zoroastro, da Pérsia, um sábio, escreveu, estamos a falar de 553 a.C., aquele que retoma a terra e faz o bem, segundo o seu conhecimento, suas palavras, ações e intenções, recebe um dia uma recompensa que convenha aos seus méritos. Aqueles que durante esse período vivem na dor e no desgosto sofrem por causa das suas palavras mesquinhas ou más ações do seu corpo anterior, pelo que é punido no presente. Ou seja, cada reencarnação é sempre uma consequência da anterior. Pitágoras, na Grécia, 492 a.C. A alma nunca morre, mas recomeça uma nova vida, muda de domicílio, tomando uma outra forma. Quanto a mim, já fui ao Forbes no tempo da Guerra da Troia, lembro-me perfeitamente bem do meu nome e dos meus pais, bem como fui morto em combate com o rei de Esparta. Mas, embora vivendo em vários corpos, a alma é sempre a mesma, pois só muda a forma. Até que chega Buda, 483 anos antes de Cristo, no Nepal, hoje é a Índia.
Os seres humanos que se apegam demasiado aos valores materiais são obrigados a reencarnar incessantemente até compreenderem que ser é mais importante do que ter. Quanta sabedoria! Sócrates, 399 a.C. Estou convencido de que vivemos novamente e de que os vivos emergem daqueles que morreram e que as almas dos que morreram estão vivas. As almas, depois de haverem estado no Hades, o nosso umbral, o tempo necessário, são reconduzidas a esta vida em múltiplos e longos períodos, sucessivamente. Platão, filósofo grego, no livro Aprender a Recordar, 347 anos antes de Cristo. Ó tu, moço, ou jovem que te julgas abandonado pelos deuses, saiba que se te tornares pior, irás ter com as piores almas, e se fores melhor, irás te juntar às melhores almas. E em toda a sucessão de vida e de morte, farás e sofrerás aquilo que um igual pode merecidamente sofrer nas mãos de iguais. Esta é a justiça dos céus. Cícero, filósofo romano, 43 a.C. Outro forte indício de que os homens sabem a maioria das coisas antes do nascimento é que, quando crianças, aprendem factos com enorme rapidez, o que demonstra que não os estão aprendendo pela primeira vez, mas sim relembrando. Por isso é que nós, em 2 anos, aprendemos a falar qualquer língua, porque recordamos toda a parte energética a que as palavras estão ligadas e aprendemos do russo ao chinês, ao inglês, ao português. Em 2 anos, em bebés, aprendemos a ler, porque apenas recordamos a vibração da energia. Uma palavra qualquer, tem sempre a mesma vibração em diferentes... Amor, em português. Love, em inglês. Amour, em francês. Todos eles têm a mesma vibração, a mesma carga de energia. Aquilo que o bebê faz é apenas recordar essa vibração energética para saber ler o que são as palavras e aprender a falar e a ler. Até que vem o nosso querido Jesus. No Evangelho de João, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então, qual é a dúvida sobre a reencarnação? Com estes 3.000 anos antes de Cristo, de história, de grandes figuras, de grandes filósofos, de grandes escritores, nós não temos qualquer dúvida do fenómeno da reencarnação. Mesmo assim, mais um filósofo grego, Diógenes, que diz: a alma veste vários corpos, em tempos diferentes, e a alma presa, ora nesta criatura, ora naquela, assim percorre uma ronda ordenada pela necessidade que nós temos. Orígenes, o cristão, da Alexandria, no Egito, considerado por São Jerónimo como a maior autoridade da Igreja de Roma, naquela época, também nos diz que as causas das variedades de condições humanas são devidas às existências anteriores. São ainda do eminente e consagrado teólogo as seguintes palavras: a maneira por que cada um de nós põe os pés na terra, quando aqui a portamos, é a consequência fatal de como agiu anteriormente no universo. O que quer dizer que, quando temos alguma dificuldade em entender o que se está a passar, apenas temos a certeza de que são as consequências daquilo que aconteceu. Ok. Al-Rumi, um poeta persa, já depois da época de Cristo, 1273. E ele diz: fui mineral, morri e me tornei planta. Como planta morri e me tornei animal. Como animal morri e depois fui homem. Por que teria eu medo? Vi 2.000 homens que eu fui, mas nenhum era tão bom quanto sou hoje. Morrerei ainda como homem para elevar-me,
e estar entre os bem-aventurados anjos. Entretanto, mesmo nesse estado, terei de deixar de ser anjo. Ou seja, estamos aqui todos para a palavra mágica. Evoluir. Aprender, crescer em termos espirituais. Nunca vamos andar para trás. É impossível o espírito regredir. Sempre andaremos para a frente. Portanto, todos nós que aqui estamos sabemos que somos os melhores da nossa existência. Os melhores do nosso espírito. Cada um de nós, atualmente, é o melhor de todos. Aquilo que já fomos para trás. Mas também temos a certeza de que seremos muito melhores do que somos hoje. Com que rapidez vamos lá chegar? Depende de nós, daquilo que nós quisermos fazer. Há uns que vão muito depressa, apanham o comboio foguete, há uns que vão a pé, há uns que vão de joelhos, há outros que é como caranguejos para a frente e para trás, e nós podemos andar para trás. Não podemos regredir como espírito, mas podemos ficar estagnados naquele nível até melhorar. E vamos para outros planetas mais atrasados do que a Terra para poder prestar essas provas. No entanto, o espírito permanece o mesmo, sem descer de nível. Leonardo da Vinci também disse: lê-me, leitor, se encontras prazer em ler-me, porque muito raramente eu voltarei a este mundo. Este é de um dos grandes espíritos que veio em missão. O maior de todos foi Jesus, não é? Mas este é um dos grandes espíritos que veio em missão. E é tão especial que, por esse motivo, não voltará tão cedo, a não ser que haja uma necessidade especial. Voltaire também disse: nascer 2 vezes não é mais surpreendente do que nascer uma vez. Tudo na natureza é ressurreição. O Franklin, presidente dos Estados Unidos, também dizia, já estamos no século XVIII, aqui já está escrito no epitáfio do seu túmulo: aqui jaz o corpo de Benjamin Franklin, impressor semelhante à capa de um velho livro de páginas arrancadas, abandonadas ao léu, com o seu título e seus dourados apagados. A obra não se perderá, pois que, como ele acreditava, ela aparecerá uma vez mais em nova edição, mais elegante, revisada e corrigida pelo autor. Que forma bonita de falar da reencarnação, de uma forma figurada. Sinto que logo, diz Frederico o grande rei da Prússia, sinto que logo deixarei esta vida terrena, mas como estou convencido de que nada existe na natureza que possa ser aniquilado, tenho como certeza que o mais nobre de mim mesmo não cessará de viver. Embora eu me arrisque a não ser rei na próxima vida, ora, tanto melhor. Viverei mesmo assim uma vida ativa e, o que é melhor, sofrerei menos por ingratidão. Goethe, grande filósofo alemão do século XIX, também escreveu a propósito da reencarnação: estou certo de que estive aqui, como estou agora, 1000 vezes antes, e espero retornar mais 1000 vezes. A alma do homem é como a água, vem do céu e vai para o céu, para depois voltar à terra no eterno, ir e voltar. Eu não me importo de ir para Júpiter. Ele quer voltar à terra, mas eu não me importava de ir para Júpiter. Um dia lá irei, não tenho qualquer dúvida sobre isso. Quando nos encontrarmos lá, vocês vão ver: bem dizia o Davidinho, o menino do Bibe, a tirar a chupeta da... Eu tinha 4 ou 5 anos naquela fotografia e ia a tirar a chupeta. Eu fui de chupeta para a escola. Ia a tirar a chupeta, diz a minha mãe, e fui apanhado na fotografia. A preto e branco, ainda não havia fotografias a cores naquela altura. Era um menino pobrezinho, como podem ver na fotografia. Naquela altura toda a gente andava daqueles bibes, aqueles que a minha avó aproveitava para os restos dos panos, dos tecidos. Eu ainda hoje me meto com as minhas irmãs, quando elas fazem assim uns vestidos e umas camisas muito folclóricas, e eu digo-lhes: olha, aproveitaram os cortinados para fazer umas coisas e tal. E elas ficam todas zangadas comigo, mas a mim não me importa. Goethe também disse, já disse. Honoré de Balzac, um grande escritor francês: todos os seres humanos experimentam vidas anteriores. Quem sabe
quantas formas físicas o herdeiro do céu ocupa, antes que ele possa compreender o valor daquele silêncio, daquela solidão, cujas planícies estreladas são apenas a antecâmara dos mundos espirituais. Como é que esta gente sabia estas coisas todas? Nós hoje temos palestras, temos 500 livros, temos internet, temos tudo para saber isto, para aprender. Como é que esta gente, 3.000 anos antes de Cristo, sabia isto? O que quer dizer? Que a Terra tem milhões de anos de existência, que Jesus tem milhões de anos de existência como Espírito Crístico, já era um Espírito, eu não sei avaliar o tamanho dele, o tamanho espiritual de Jesus, não faço a mínima ideia, não consigo avaliar. Mas já era tão grande, quando criou a Terra, ele próprio, há 4 milhões de anos, bilhões. Então toda esta gente que veio à Terra nestas missões veio deixar a sua sementinha, veio deixar o seu bocadinho, a sua informação, a sua ajuda, que é o que estão a vir. Depois vieram muitos, no nosso tempo já vieram muitos. João Paulo II, agora o nosso Papa Francisco, Madre Teresa, Francisco de Assis, tantas, Isabel de Aragão, tantas mais recentemente que têm vindo trazer-nos os seus ensinamentos. Até Paul Gauguin, o pintor, olha, tenho lá um quadro pintado pelo Florencio e pelo Gauguin. Um dia andava à luta com o Van Gogh e roeu-lhe a orelha, cortou-lhe uma orelha. Por isso é que o Van Gogh aparece sempre numa posição que nunca se vê uma orelha. Sabiam disso? E ele arrancou-lhe uma orelha à dentada, andava à porrada os dois e depois ficaram amigos. Eles ficaram amigos e ele ficou sem a orelha. E o Paul Gauguin tem quadros lindíssimos, eu consegui ter já há muitos anos que eu tenho lá em casa. Também nos fala sobre o assunto, quando o organismo físico falece, a alma sobrevive, depois toma conta do outro corpo. O que é que nós viremos a ser na próxima encarnação? Já pensaram nisso? Mas vocês sabem que já está determinado isso, já está combinado. Já nos reunimos com os nossos futuros pais, já preparamos a nossa próxima reencarnação, já preparamos a profissão que vamos ter, somos ser menino ou menina, onde é que vamos nascer, somos ser branquinhos ou negrinhos, está tudo preparado já, meus amores. Meticulosamente preparado com os nossos guias espirituais. A diferença entre nós vai estar naquilo que nos vai ser destinado a fazer. Primeiro, o que vamos ganhar daqui até lá, para ver se merecemos uma reencarnação um pouquinho melhor do que esta, oxalá, não é? Se vimos de ter acertar nossas contas, pelos erros que cometemos nesta, pelas virtudes que não temos nesta, mas está tudo preparado. É só esperar que a gente vai se encontrar. Até que chegamos, tempo, falta o fogo, até que chegamos ao nosso Kardec. Ele diz-nos, com a reencarnação, caem os preconceitos da raça e da casta. De vez que o mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, senhor ou proletário, patrão ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravatura, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime mais em lógica do que o facto material da reencarnação. Cá viremos acertar as nossas consequências. Não é castigo de Deus, é apenas acertar as consequências daquilo que nós preparamos. O padre Chardin, padre jesuíta e filósofo francês, também conclui na reencarnação através da história que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais com uma experiência humana. E vamos continuar a ter. Então, passamos agora à parte mais científica, acabando a história. Falar um pouco da reencarnação como processo educativo. Porquê é que reencarnamos? Porquê é que há necessidade de reencarnarmos? Temos de aprender, em primeiro lugar. Temos de nos elevar moralmente
Em segundo lugar, temos de promover a nossa espiritualidade. Em terceiro lugar, é a superação da condição humana através das reencarnações na Terra e em outros mundos habitados para atingir a espiritualidade superior através do conhecimento das leis do nosso Criador, das leis de Deus. Então reencarna-se para aprender, para nos educarmos, para crescer a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, num novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir a sua própria elevação espiritual. Todos nós que estamos aqui, alguns de nós, vamos renascer na Terra outra vez, não tenham qualquer dúvida sobre isso. E se calhar alguns de nós iremos para outro planeta, para outro sítio, menos evoluído que a Terra. Portámos-nos mal e temos de ir lá acertar as nossas continhas. Isto não é castigo, isto é aprendizagem para corrigir aquilo que está errado e voltaremos. Porque alguns de nós que viermos aqui à Terra já teremos de vir obrigatoriamente com alterações do nosso padrão moral. Porque a Terra, até 2070, está num projeto de regeneração. E um projeto do nosso Criador não tem hipótese de falhar. Daqui até 2070, aqueles que de nós formos entraves a essa regeneração, a essa mudança, vamos embora. Somos aspirados, somos levados para outro sítio. Não podemos ser empecilhos para esse desenvolvimento, para esse crescimento que a Terra está a ter. Por isso é que estão a chegar tantas crianças especiais à Terra. Mais inteligentes do que nós, seres mais evoluídos do que nós, para nos ensinarem, para aprendermos com eles aquilo que é necessário fazer. Veja como a criança hoje em dia, como trata os animais. Nós não somos capazes de fazer isso como faz uma criança. Eu vejo lá em casa as minhas netas, é impressionante. Elas têm um carinho, um amor pelos animais, que é uma coisa impressionante. Isso significa elevação espiritual. Nós ainda não temos. Alguns de nós ainda não temos. O raciocínio delas, a facilidade com que elas mexem na informática, nos tablets, nos computadores, aquilo tudo, é uma coisa impressionante. Portanto, elas vêm, o respeito que elas têm pela natureza, o conceito que eles têm de amizade, de interligação uns aos outros, de solidariedade, é impressionante. Eu consolo-me a ver a juventude a debater, falo muitas vezes com eles, e sempre que tenho oportunidade de falar com eles, nas consultas e tal, eu aproveito para aprender com eles. Eles sabem muito, muito, muito mais do que nós. Então, a chegar à Terra para mudar, para ajudar a mudança. Reencarna-se então para aprender, para educar, para crescer, já disse. O ser não volta para pagar nada do passado. Nós não somos castigados por ninguém. Quando lá chegamos ao lado de lá, nem Deus nos aponta o dedo. Ninguém nos aponta o dedo. Quando lá chegarmos, é a nossa consciência que toma consciência do sítio onde está, quando despertarmos, porque às vezes somos adormecidos, passamos no umbral, somos adormecidos, acertamos as nossas continhas e despertamos a nossa consciência. E a nossa consciência vai dizer assim: David, fizeste isto, então o que é que estava combinado na tua reencarnação? E tal. Pois, agora vai estudar e vai pensar como é que has de ir lá corrigir o resto que não está feito. E eu vou apresentar o meu plano. Se for bom para mim, para a minha evolução, a espiritualidade, os meus guias vão aceitar. E eu venho cumprir provas. Mas se eu quiser, se eu for malandro, preguiçoso, não quiser vir fazer aquilo que tenho que fazer para evoluir, eu venho cumprir expiações. O que é isso de expiação? É uma reencarnação com um plano, um caderno de encargos obrigatório. Vou ter de passar por aquelas coisas porque armei-me em chico esperto, não quis fazer o que estava combinado e quero andar na malandrice, na erraticidade e não quero voltar.
Isso não é possível. Compreendem a diferença entre provas e expiações? Provas são sempre voluntárias. É sempre para o nosso bem, para a nossa evolução. As expiações também é para o nosso bem, para a nossa evolução, só que é à força. O ser não volta para pagar nada do passado, e sim para aprender o que não tinha aprendido. A justiça processa de forma a educar o espírito. É comum dizer-se que o espírito reencarnou para pagar. Não é? O nosso povo diz, cá se fazem, cá se pagam. Não pagam nada. Pois quem deve, tem de pagar. Tal afirmação deve ser entendida no seu sentido figurado. A dívida deve ser entendida como a ausência de conhecimento. Isto é, desconhecimento em relação à lei de Deus. Somos ignorantes, fazemos coisas que desconhecemos. E então cometemos erros. Aprendemos, vai-nos ser ensinado o que é que temos de fazer e voltamos para corrigir esses erros, aprendendo. Podemos regredir com a reencarnação? Não. Ponto final. Não podemos andar para trás. Isso é uma bênção de Deus. O espírito não involui. Está sempre começando a partir de onde parou. Tropeçamos, caímos, vamos embora, voltamos, começa no mesmo sítio. No mesmo sítio do caminho das pedras. Vamos arrumando as pedritas e tal, e lá vamos nós. Alguns de nós, com certeza, que irão a voar por cima das pedras e serão santinhos daqui a algum tempo, muito rápido. Aliás, algumas de vós que com os olhinhos cheios de sono que estão, parecem mesmo umas santinhas. Ele pode não se desenvolver muito, mas não anda para trás, não volta para trás o espírito. Quantas vezes vamos reencarnar? Pergunta Kardec aos espíritos, na questão 168 do Livro dos Espíritos. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? Olha a resposta. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Quando se despojou de todas as suas impurezas, não necessita mais das provas da vida corpórea. E depois nós pensamos assim, eu penso muito, não é? Quando eu for embora e não voltar tão cedo, vai ser dos meus filhos, dos meus netos, das minhas coisas, Estamos muito ligados à materialidade ainda, muito. Às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos carros, às nossas casas, ainda estamos muito ligados a isso. Ainda não entendemos que nós não somos de cá. Somos de lá. E nessa altura teremos muito mais prazer, seremos muito mais felizes em viver do lado de lá. É muito mais bonito. Não se paga a comida, não se paga a dormida, há casas para todos. Fazem-se festas, há escolas, há hospitais, há tudo. O que é que a gente quer mais? Nunca estiveram lá? Não se lembram, não há ninguém que se lembre de ter estado lá. Quando nós sonhamos, quando fazemos desdobramentos espirituais, o Anjo da Guarda leva-nos lá acima algumas vezes. Peçam-lhe, ao fazer a prece da noite, a agradecer o dia de hoje, peçam ao Anjo da Guarda para vos levar lá acima, para aprender. Ele leva-vos de vez em quando tivermos merecimento, ele leva-nos. Já me tem levado a mim algumas vezes. Eu ofereço-me sempre para trabalhar. Por muito modesta que seja a minha ajuda, ofereço-me sempre para trabalhar. E tenho trabalhado muito lá em cima, do lado de lá. Sabem quem é que costuma estar lá sempre? Está sempre a controlar as operações. A irmã Leonor. E trabalha a sério. Temos vivências espetaculares. Lindas, que nem me apetece acordar. Mas dá jeito de acordar, não é? Então podemos vir nas provas, que são escolhas para o nosso adiantamento moral, ou pelas expiações, que contra a nossa vontade são experiências obrigatórias, porque utilizamos, quando nos foi dada a oportunidade do livre-arbítrio, não ligámos nada a isso, fizemos das 30 por uma linha. Não é? Eu fui médico numa existência anterior, que já sei, e fiz das 30 por uma linha.
fui um boêmio, enfim, até tenho vergonha de pronunciar as coisas que fiz e, graças a Deus, à sua misericórdia, à sua bondade, foi-me dada outra vez a oportunidade de vir na mesma profissão. E metade, isto é, eu pecador me confesso, metade da minha vida de médico, são 50 anos de médico, metade dela eu era o mesmo médico há uns séculos atrás. Exatamente igual. Até que encontrei o Espiritismo. Não encontrei, ele estava lá em casa, porque nasci numa casa espírita, mas até que encontrei e despertei para o Espiritismo. Como é que eu cheguei cá, há 15 anos? Pela dor, que é sempre aquilo que nós fazemos. Vimos cá pela dor. E aprendi, evoluí, e graças a Deus deixei-me dessas coisas, não é? Agora já sou um santinho, de pau caranchoso. As provas e expiações a que estão submetidos os espíritos decorrem dos compromissos passados. Nada falha na justiça divina, não é como a da terra. Na justiça de Deus não há falhas. Tais compromissos são vulgarmente chamados de dívidas, entre aspas, que correspondem a processos de resgate. A espiritualidade chama educativos, de processos educativos para aprendermos. Como é que é feito o planeamento reencarnatório? Agora é a minha coqueluche, que eu adoro. Se fosse mais novo, fazia uma tese de doutoramento sobre reencarnação. Adoro de paixão a reencarnação. Adoro estudar aquelas coisas todas. Como é que se dá o planeamento? Como é que isto é preparado? Em geral, as reencarnações são planeadas com antecipação. Já sabemos. O tempo de preparo será proporcional às necessidades educativas. A malta que está aqui só vai reencarnar daqui a 400 anos. O tempo médio de uma reencarnação são 375 anos. Uma reencarnação normal. Só que na erraticidade, na parte do lado de lá, chamemos assim, os 375 anos são cá os nossos 20 anos, 30 anos. Passa muito rápido, muito depressa. Então esse tempo de preparação para a nova reencarnação depende das nossas necessidades, daquilo que nós fizemos, do que precisamos evoluir, do nosso voluntariado para vir aprender e corrigir, etc. Esse planeamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, desde que tenha condições morais e intelectuais. Muitas vezes nós despertamos em termos de consciência e já somos capazes de dizer eu preciso disto e daquilo e daquilo e daquilo. Quando é aprovado pelos espíritos mais esclarecidos, aí vimos nós. E então é assim, vamos ao Ministério da Reencarnação, uma boutique que há lá em cima, e dizemos, olha, quero vir desta vez de negro, de pretinho, quero vir cego, quero vir sem uma perna, quero vir sem um braço. Se nós conseguirmos pedir as nossas reencarnações com essas dificuldades, temos um avanço moral no nosso espírito, porque tem a ver com erros que nós cometemos. Eu, numa rixa qualquer, cortei um braço a uma pessoa, dei-lhe um tiro, parti-lhe uma perna, uma coisa qualquer. Eu tenho que vir acertar a minha dificuldade por ter feito isso. Então eu posso propor-me, se tiver essa lucidez e humildade, ou se eu abusei de muita coisa nos meus olhos, ou se eu, sei lá, fiz 30 por uma linha com isto ou com aquilo, eu posso propor, se tiver esse esclarecimento, essa clarividência, eu posso propor voltar para corrigir esses erros. E então posso vir sem uma perna, mulher, homem, cego, etc. Escolhemos o que queremos e assim é aprovado ou não, se a espiritualidade, se os nossos guias entenderem que aquilo é o melhor para nós. Ok? O problema está ali. Por que caminho é que eu vou? Para a esquerda ou para a direita? Aí está o nosso livre-arbítrio, que é terrível, dificílimo de escolher a nossa decisão. Embora planeado o destino, pode estar tudo preparadinho, nós chegamos cá e não fazemos nada daquilo que combinámos.
Quantas vezes isso acontece? Venham assistir... Não posso tocar aqui. Venham assistir a uma palestra, venham receber um passe. Tenho tempo de estudar, eu sou muito novo. Morre nessa noite. Porque nós fugimos ao que está planeado, aquilo com que nos comprometemos, baldamo-nos. Isso é grave, porque temos de voltar a corrigir, não falha, não há hipótese nenhuma. Temos de voltar para corrigir esses erros. O livre-arbítrio é soberano, podendo alterar qualquer daqueles fatores. Nós programamos, propomos-nos a fazer determinada coisa, chegamos cá, não fazemos outra, mas até pode ser uma coisa melhor do que a que estava prevista. Desde que seja para melhor, é sempre aceito. Porque há a lei da ação e reação, lei de causa e efeito. Semeamos, colhemos. As ações humanas levam a consequências, nada fica sem resposta. A nossa vida são consequências do passado e do presente. A toda a ação corresponde uma reação. Acreditar que tal reação obedeça de forma linear à ação precedente é admitir o determinismo. Nada está determinado, somos nós que escolhemos o nosso caminho. Livre-arbítrio. Só há um determinismo para o espírito, que é evoluir incessantemente. Há circunstâncias diversas que promovem a alteração no planeamento dessa reencarnação, que pode ocorrer sem o detalhe necessário, principalmente nos casos de reencarnações acidentais. Às vezes já há reencarnações acidentais. Hitler já reencarnou 800 vezes, e vem e vai. Porquê? Até que ele desperte para conseguir entender o horror que causou no mundo. E ele reencarna e morre. Reencarna e morre. São reencarnações que muitas vezes até são acidentais, como é uma ligação sexual fortuita, uma noite de carnaval em que os jovens se encontram e ela fica grávida, sem querer. Eu lembro-me de uma mocinha de 15 anos que apareceu grávida, com 15 anos, numa noite de carnaval. E os pais, muito religiosos, disseram: nós aceitamos o bebê, não queremos que tu abortes. Então, não, nós queremos o bebê. Só queremos é saber quem é o pai, para ele assumir as suas responsabilidades. E ela teve que fazer testes de ADN, porque nessa noite tinha tido relações sexuais com 5 rapazes. E ela não sabia quem era o pai. E como nós já vamos ver, só pode haver um pai, não pode haver 2. Só um pai, ok? Mesmo que haja 2 ovos, pode haver gêmeos, mas é só um pai. No ser humano, nos animais já não é assim. A vibração do casal, o espírito que está ligado à vibração do casal pode ser atraído pela concepção. Nestes casos, encaixam-se os reencarnantes oriundos de estupros, de violações, outros dos suicidas, que vêm também voltar a ter a sensação do que é reencarnar, para depois voltar outra vez para o plano espiritual, para aprenderem e despertarem do erro que cometeram com o suicídio. É o pior erro que se pode fazer, a maior ofensa a Deus. Para terminar, considerações finais. Livro dos Espíritos, outra vez. A união da alma ao corpo começa na concepção, mas só fica completa no ato de nascimento. Emmanuel diz-nos que só aos 7 anos termina a reencarnação. Portanto, tudo começa no nascimento, mas aos 7 anos de desenvolvimento da criança é que é considerada o fim desta reencarnação. Então ele começa a crescer. A ligação dá-se molécula a molécula do perispírito com o corpo. Cada célula das nossas recebe, através do perispírito, a ligação do espírito. E essa união é definitiva, até o desencarne. Outro espírito não pode substituir o que está designado para aquele corpo. Ok? André Luís também nos diz que a reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Então, as fases da reencarnação. Na primeira fase, desenvolve-se no plano espiritual, onde o espírito que vai reencarnar ao lado dos seus mentores
vai planear a sua futura reencarnação. Lembra Kardec que são planeados apenas os grandes lances da existência, aqueles que podem realmente influenciar no destino da criatura. O casamento, os filhos, a profissão que vai ter, quantos anos vai viver, as principais doenças que vai ter, muitas delas kármicas. Os detalhes mais importantes do futuro corpo podem ser determinados nesse período. Se tem o nariz batatinha, se tem o cabelo liso, se tem não sei o quê, muitas dessas situações têm a ver com os genes dos pais. São os mapas cromossómicos, descritos pelo autor, que traduzem a herança genética do pai e da mãe e que irão determinar as características hereditárias do reencarnante. Depois começa o contacto fluídico com os pais, que nós que estamos aqui já fizemos com os nossos futuros pais. É a fase em que o reencarnante, em contacto mais íntimo com os futuros pais, se vai preparando para a nova existência. É uma fase importante, onde o espírito se mantém em processo de ligação direta com os pais. À medida que se intensifica essa aproximação, o reencarnante vai diminuindo o seu contacto com a esfera espiritual, vai miniaturizando o espírito, vai fazer com que ele vá ficando cada vez mais pequenino. O processo da reencarnação é através de um tubo de cristal que a espiritualidade coloca no útero da mulher, neste caso na trompa de Falópio. É uma câmara de cristal. E o espírito vai-se diminuindo, para caber nesse tubo, para vir reencarnar, apanhar o ovo que lá está, que foi já feita a ligação. Há uma redução perispiritual, o espírito passa a sofrer uma redução do corpo espiritual por uma redução dos espaços intermoleculares. Perde matéria psi e atinge uma pequena dimensão. Vai ser acoplado ao centro genésico da mãe. Acredita-se que a redução perispiritual será tanto maior quanto mais involuído for o espírito. Se ele for muito desenvolvido, ele não diminui assim tanto. É mais uma ligação direta. E depois é selecionado o espermatozoide. Há uma equipa própria que seleciona o espermatozoide em função das características cromossómicas, em função da energia que está naquele espermatozoide, e tudo isso é programado por essa equipa de engenheiros espirituais, que estão ali a preparar, quando há ejaculação, dos 4 milhões de espermatozoides que são lançados na vagina da mulher, há um deles com aquelas características que é atraído pelo centro genésico. Isto é tudo energia, isto é tudo física. Há um centro genésico da mulher, o centro de força do chakra genésico, que atrai esse espermatozoide com aquelas características que é necessário, que está preparada para aquela reencarnação. Isto é lindo. E é atraído, e o espermatozoide vai apanhar o ovo no terço exterior da trompa e faz a gravidez, não é? Esta magnetização do espermatozoide, que deverá vencer a corrida, é muitas vezes feita por técnicos, já disse. A ligação do espírito à matéria. Na fecundação, o gâmeta masculino, ao alcançar o terço da trompa de Falópio, vai encontrar o ovo, já falei. Neste exato momento, o espírito reencarnante, que se encontra ajustado ao aparelho genital, liga-se magneticamente ao ovo. O que é o magnetismo? Energia. Não podendo mais ser substituído por outro espírito. Esta aproximação, esta ligação à mãe, faz na mãe aquilo que se chama... Não sabem? O que é que a mulher sente nos primeiros meses de gravidez? Vômitos, enjoos, desejos. Esse desejo é uma treta, mas os vômitos, os enjoos, o cheiro da comida, aquilo tudo isso é provocado pelas alterações que ela tem em termos energéticos desta aproximação tão grande do espírito do seu filho. É por isso que a mãe, que é o único veículo que Deus escolheu para o espírito chegar à Terra, é através de vocês, mães. Qualquer uma de vós tem uma ligação tão especial ao vosso filho. Vocês dão 10-0 aos pais. 10-0. Não tem possibilidade de haver concorrência. Mãe é mãe.
E é por isso tudo. Até que se forma o feto, eu vou avançar um bocadinho, que já estou a alongar-me, até que se forma o feto, nos primeiros 21 dias, isto é importante, nos primeiros 21 dias de gravidez, há sentinelas espirituais à volta da mãe e do útero da mãe, não deixando haver visitas. Não é visitas lá de casa, é visitas espirituais. Obsessores, espíritos que querem ajustar contas com aquele novo espírito reencarnante, uma série de... Há uma proteção, uma blindagem nos primeiros 21 dias, não acontece nada. Até que há adaptação à vida, e estou a terminar, o processo encarnatório, segundo André Luís, não se completa no nascimento, só depois dos 7 anos de idade. Na parte científica, é o retorno ao novo corpo através do novo nascimento. Neste caso, é um espírito que se aproxima, vamos chamar-lhe São Pedro, para entender melhor, que diz que quer reencarnar em França. E ele diz, em França não tenho lugar, mas pode ser um albanês, se quiseres. Porque, na realidade, nós podemos ser qualquer tipo, nascer em qualquer lado. E então, se nós formos xenófobos, ou se formos racistas, ou se formos algumas dessas situações, vamos lá renascer naquele sítio. Isso é invariavelmente, para sabermos receber esse sentimento das outras pessoas, para aprendermos, ok? O Dr. Stevenson, que é um médico do Canadá, que fez a sua vida a investigar crianças que se lembravam de vidas passadas. E então tem vários livros que eu vos recomendo a ler, um deles sobre 3.000 casos de crianças que se lembravam perfeitamente quem foram, onde é que moravam, o que é que tinha acontecido, etc, etc. E para terminar, marcas e defeitos de nascença, que é outra situação que vem, porque são ferimentos que nós causamos ao nosso perispírito. Lá estão as diferentes marcas. Muitas das marcas são marcas de facadas, de tiros, de doenças, de situações que nós prejudicamos o nosso corpo. Este foi o caso de uma criança cujo espírito o corpo tinha sido morto por um tiro na testa, e aparece, na região frontal, aparece este queloide nesta situação. Ou, neste caso, que foi num olho. Isto não são doenças, isto são situações kármicas do perispírito, que se transformam no nosso corpo. Ou assim, quando as costas, a região dorsal foi também vítima desses sofrimentos. E para terminar mesmo, uma pergunta. Vocês acreditam na reencarnação? Há alguém que não acredite? Acreditam mesmo? Pois olha, eu não acredito. Desculpem lá a decepção, mas não acredito. Eu sei, eu tenho a certeza que a reencarnação existe. E já lá vi muitas vezes. Já de lá vi muitas vezes, como vocês. De maneira que a reencarnação, eu tenho a certeza que ela existe. Querem uma prova? Aquela menina do lado direito era a minha mãe. Hoje é a minha neta mais velha. A Marta David, tinha que ser David, senão era deserdada, não é? Marta David, está ali. E há de vir um David também, que vai ser a reencarnação do meu pai. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida sobre a reencarnação. E espero que vocês, depois desta conversa tão cansativa para vocês, que tenha valido a pena, e estou à vossa disposição. Agradeço a vossa cortesia, simpatia, caridade de me ouvir a esta hora da noite. Estou à vossa disposição para alguma dúvida que queiram. Alguns livros que eu estudei, tenho muito livro para estudar, muitas referências para estudar, mas valeu a pena. Que Jesus nos abençoe a todos.